17, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Vamos ler o 17 de novo? E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Todos digam amém? Senhor Deus e Pai, fale conosco nesta noite, através da palavra, através do Teu Espírito Santo. Confirma o Teu querer nas nossas vidas e venha nos abençoar, Senhor, de uma maneira muito especial. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode desocupar sua mão e aplaudir o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Gideão, ele já tinha recebido a visita do anjo do Senhor. E o Senhor tinha falado com ele, e eu comentei isso na semana passada, acerca do chamado de Deus para Gideão. E na semana passada nós falamos acerca dos complexos que Gideão tinha, da maneira em que ele ouviu aquela palavra, aquele desafio, a proposta daquele desafio, e ele se sentiu tão pequeno, ao ponto de dizer: Senhor, mas como eu vou livrar Israel? E Deus tirou do coração de Gideão todos aqueles complexos, aquele sentimento de derrota que ele carregava, aquele negócio de que eu não vou conseguir, aquele pensamento de fracasso que no primeiro momento tomou conta da vida dele, aquele sentimento desapareceu. E eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele já fez isso em vários momentos da minha vida. E acredito que em alguns momentos da tua vida você também se sentiu como Gideão. Se sentiu com medo, se sentiu preocupado, se sentiu pequeno perante uma situação tão grande. E talvez você chegou a pensar: eu não vou conseguir. E Deus tira esses sentimentos de Gideão e Deus coloca no coração dele a grande certeza, a grande convicção: eu serei contigo. Amém, queridos? E quando Deus fala com alguém: eu serei contigo, Deus vai mostrar que verdadeiramente Ele está conosco. E Gideão recebe esta palavra de Deus. E eu lembro que na semana passada, quando eu ministrava, eu falei que Gideão, por mais que ele fosse um homem de fé, por mais que ele fosse um homem de crer em Deus, de acreditar na palavra de Deus, naquela visão que ele tinha, eu me recordo perfeitamente que eu citei que Gideão era um homem racional. Quem entendeu, diga amém. Ele é um homem que pensava. Ele não era levado apenas pelo emocionalismo. E é complicado quando a pessoa ela é levada apenas pelo emocional. É complicado você participar de um culto em que só o emocional da pessoa é trabalhado. Então eu entro na igreja, eu fico feliz na igreja, eu recebo aquela revelação, eu canto, eu bato palma, eu fico alegre na hora do culto, mas eu saio da igreja com o meu emocional, agitado, feliz, mas quando eu me deparo com um problema, eu não sei como lidar com o problema. É complicado. E é por isso que a mensagem, ela tem não somente o propósito de te elevar a Deus, mas ela tem o propósito de colocar os teus pés no chão e te falar: olha, a realidade é essa. Então Gideão, ele ouviu aquela palavra, ele se envolveu naquela mística daquela visão, ele se envolve com aquela revelação maravilhosa de Deus, ele se envolve com aquela maneira que Deus fala com ele, mas quando ele põe os pés no chão, ele fala assim: Deus, tá, mas eu preciso do teu sinal na minha vida.
Eu preciso ter certeza, eu preciso ter as minhas convicções bem resolvidas. Porque eu não posso entrar num grande projeto desse sem ter a plena certeza que é o Senhor que está falando comigo. E aí entra essa parte do texto que nós acabamos de ler, que ele começa a orar e ele fala: Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Então me dá um sinal de que o Senhor fala comigo. Diga para quem está perto de você: Deus vai te dar um sinal nesta noite. Que vozinha jururu, mais forte, diga: Deus vai te dar um sinal nesta noite. Você acredita em sinal de Deus? Quem acredita? Diga amém. Vou te contar um exemplo. Segunda-feira eu fui ao monte. Estava eu, evangelista Ricardo, que é o dirigente da nossa igreja lá de Taipas, e estava comigo também o Bruno Alonso, que é um dos nossos obreiros aqui. Subimos ao monte e começamos a procurar um lugar mais tranquilo para nós orarmos. E no lugar que nós oramos na semana passada, quando nós chegamos lá no lugarzinho para a gente orar, lá é interessante, quando você vai no monte, você começa a criar uns lugares de estimação, né? Então vamos botar lá, que lugar foi legal ficar. E quando nós chegamos lá, percebemos que tinha alguém orando. Então vamos para um outro lugar, e nós fomos para um outro lugar. E quando chegamos no outro lugar, percebemos que tinha um rapaz orando mais ali. Eu falei: vamos para um outro lugar. E de repente nós fomos para um terceiro lugar. E quando nós chegamos no terceiro lugar, queridos, nós chegamos lá e tinha uma placa naquele lugar. E nessa placa estava escrito Salmo 23. E eu peguei aquela placa assim na minha mão, e eu olhei aquele salmo, e eu falei para os irmãos: isso aqui é um sinal de Deus para as nossas vidas. Deus já está falando conosco. Nós poderíamos ter ficado no primeiro lugar, no segundo lugar, mas por que nós vamos parar no terceiro lugar? Aquilo foi um sinal de Deus para as nossas vidas. Parece simples. Parece simples. Mas Deus sabe o que eu precisava ouvir naquela manhã. Deus sabe que os meus irmãos que estavam ali, o que eles precisavam ouvir naquela manhã. E a primeira coisa que Deus falou conosco, antes mesmo de nós começarmos a orar, a primeira coisa que Deus falou foi: eu sou o pastor e eu não vou deixar faltar nada. Eu vou suprir todas as necessidades. Eu não sei qual sinal você precisa, mas pode se preparar, porque nesta noite Deus dará um sinal para você. Deus já está dando sinais para você nessa noite. Quantos podem glorificar e aplaudir ao Senhor? Aleluia! Deus pode dar diversos sinais, através de uma pregação, através de um cântico, através de um profeta, através de um algo que eu vejo, através de um algo que eu ouço. Deus pode usar até um livro para falar comigo. Quem concorda com isso? Diga amém. Deus pode dar um sinal através de um sonho. Deus pode dar um sinal através de alguém me ligar, de alguém chegar e me procurar. Gideão, queridos, ele pede a Deus um sinal. E os versículos que vão seguir vão dizer como que foi esse sinal. Olha o que diz o 18. Ele fala assim: eu rogo-te que não se aparte daqui, até que eu venha e traga o meu presente. Na verdade, era a minha oferta. E ponha perante ti. E olha que o anjo do Senhor responde para ele: eu esperarei até que voltes. Gideão então entra, prepara um cabrito, prepara bolos asmos de uma efa de farinha, trouxe carne e pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, e põe sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo então estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão. O anjo toca na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, da pedra, consumiu a carne e os bolos asmos.
e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. A primeira coisa que ele fez, quando ele recebe aquela visão, a primeira coisa que ele fez foi pedir um sinal de Deus. Senhor, confirma que o Senhor está comigo. Por que ele queria o sinal de Deus? Porque ele queria saber qual era a verdadeira direção de Deus para ele. Eu não quero sinal por simples fato de querer um sinal. Eu quero que Deus fale comigo para que eu tenha a verdadeira direção dele para a minha vida, para que eu possa saber qual que é a vontade do Senhor para mim. Gideão, nesse momento, o que tinha na mente dele era isso. Eu quero que Deus confirme que tudo que está acontecendo, porque eu não quero fazer nada sem a direção de Deus para a minha vida. Eu não sei se você está disposto a isso. Eu não sei se você veio nesta noite com a disposição de verdadeiramente você buscar de Deus uma direção, de verdadeiramente você buscar uma revelação do Senhor. Mas se você hoje veio buscar essa direção, Deus vai direcionar você e vai mostrar qual é a vontade e qual é o querer dele para a tua vida. Quantos acreditam, glorifica o Senhor e aplauda o nome de Deus nessa noite. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Aleluia! Oh Deus, me mostra, Senhor, qual é o teu caminho. É isso que o Senhor quer para mim? Não é sair fazendo, irmão, do jeito que eu quero. Não é sair fazendo a minha vontade. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. O grande problema é que as pessoas elas querem que Deus faça a vontade delas. É do meu jeito, Senhor, do meu tempo, da minha vontade. Não. É a vontade de Deus que tem que ser feita na nossa vida. Ele edifica um altar, versículo 22. O anjo então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Naquela época eles acreditavam que quem visse uma visão de um anjo, quem tivesse uma visão de um anjo, morreria. Ele falou: o Senhor é agora, eu vou morrer, né? Mas o anjo o Senhor respondeu a ele, versículo 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão, o que ele fez aí? Versículo 24 que diz, ele fez o quê? Está fraco? O que ele fez? Edificou um altar e chamou pelo nome de Senhor é paz. Ele edifica um altar. Ele chama aquele altar em hebraico Jeová Shalom. Deus é paz. Quando ele coloca o nome daquele lugar de Deus é paz, sabe o que ele estava dizendo? Até hoje eu não tinha paz, só que desde esse instante Deus colocou paz no meu coração. Queridos, nessa noite Deus está falando com pessoas aqui dentro, pessoas que entraram com a vida agitada, pessoas que entraram aqui com a sua vida totalmente bagunçada. Deus nessa noite manda dizer para você que Ele é o Deus de paz, que Ele é o Jeová Shalom, o Deus que coloca paz no meio de guerras, o Deus que põe paz no meio das grandes tribulações. Não sei quais conflitos você entrou aqui nessa noite, mas o Deus de paz, Ele vai agir na tua vida. Receba esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e glorificar ao nome do Senhor nessa noite? Deus vai trazer paz na tua casa, Deus vai trazer paz na tua vida, Deus vai trazer paz naquilo que você precisa. Aleluia! Primeira coisa então, o que nós temos aí? Ele pede um sinal e Deus fala que estava com ele, e Deus coloca paz no coração dele. Diga para o teu irmão do lado: Deus vai colocar paz no teu coração. Diga para essa pessoa. E chegamos num outro momento aqui, irmãos. E nós chegamos no versículo 24. Olha só o que diz, preste atenção. Versículo 25. E aconteceu
Quando foi? Naquela mesma, no mesmo dia, né? Olha o que o Senhor disse para ele: toma agora o boi de teu pai, a saber, olha como Deus é detalhista, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, um lugar conveniente. Toma este segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Todos digam amém. Sabe o que Deus falou para ele? Você vai derrubar aquele altar de Baal. Baal era um deus daquela época. Você vai derrubar esse altar de Baal. E você vai edificar um altar para Deus. Você vai pegar um boi que pertence a teu pai, um boi de 7 anos, e você vai entregar ele como oferta ao pai. Eu comecei a ler esse texto hoje, e eu já estou há algum tempo já com essa palavra no meu coração. E Deus começou a falar e ministrar em meu coração que o que Deus queria de Gideão para que uma grande obra acontecesse era que ele derrubasse aquele altar que era de Baal. Porque se Deus abençoasse o povo, o nome a ser glorificado seria o nome de Baal. Então Deus falou: não, derruba esse altar de Baal, porque não será Baal que irá abençoar vocês, eu que vou abençoar vocês. E na nossa vida nós precisamos ter as mesmas atitudes de Gideão. Para Deus abençoar a nossa vida, nós precisamos derrubar os altares de Baal que ainda existem na nossa vida. Quando eu me refiro de nós tirarmos altares de Baal, Deus está dizendo que é para nós tirarmos da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Nós só seremos abençoados se na nossa vida não existir os altares de Baal. Então Deus falou para ele: derruba esse altar e edifica um altar no meu nome, e você verá aquilo que eu farei na tua vida. Deus está te desafiando nesta noite. Esta palavra é revelação de Deus. O Senhor está te desafiando nessa noite a você se posicionar, a você tirar o altar de Baal da tua vida e você esperar para ver o agir dele na tua vida. Se posicione e pode ter certeza que Deus fará uma grande obra na tua vida. Quem crê nisso, glorifica o Senhor e aplauda a Deus bem forte nessa noite. Aleluia. Mais quantas palmas, aleluia. Arranque esse altar de Baal. Se afasta daquilo que te afasta de Deus. Se posicione. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer um posicionamento nosso. Não é só eu vir para a igreja e ouvir, gostar do culto, gostar da palavra, gostar das músicas, gostar do movimento que é feito aqui. Não é isso. É eu sair daqui e me afastar daquilo que não agrada a Deus. É posicionamento. Então Gideão entendeu que enquanto aquele altar estava de pé na vida dele, Deus não ia abençoar. Enquanto esse altar de mentira, de pecado, de engano existir na nossa vida, Deus não vai abençoar a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. A verdade é essa, querido. Ele tira aquele altar e ele entrega o sacrifício a Deus. E Deus começou a ministrar no meu coração, porque Gideão já tinha entregado a Deus um cabrito. E Deus agora falou para ele: eu quero um boi. Qual que é maior, o cabrito ou o boi, queridos? Qual que é maior? O boi. O que Deus falou? Eu quero mais de você. Diga para o teu irmão do lado: Deus quer mais de você. Queridos, Deus está querendo mais de você. Pega esse boi, não é o cabrito, é o boi. Mas ele já não tinha dado o cabrito, ele já não tinha feito algo, já, mas Deus queria mais. Deus queria algo a mais dele. E Deus quer mais de nós.
Deus não quer que simplesmente nós sejamos frequentadores da igreja. Deus quer mais. Deus Ele quer uma vida na presença dEle. Eu não estou aqui dizendo, eu não sou do tipo de pastor que fica apontando, dizendo faça isso ou faça aquilo. Eu não sou esses pastores que dão receitas prontas, não. Isso aqui não é um bolo que você vai lá e pega a receita, como é que faz, tantos ovos e farinha e açúcar, mas não sei o quê. Não, queridos. Eu acredito que Deus, Ele ministra no coração de cada um de nós. Eu acredito que tem coisas que amanhã você vai fazer. Eu tenho certeza que amanhã você vai fazer algumas coisas e você vai lembrar dessa pregação. E Deus vai falar aí no teu coração: eu quero mais de você. Não faça isso, porque eu quero algo mais de você. Eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Eu creio que hoje mesmo você vai sair daqui, vai chegar na tua casa. E dependendo daquilo que você for fazer, Deus vai colocar no teu coração: ei, não faça isso. Eu quero mais de você. Porque Deus ministra no coração de cada um, queridos. Tem coisas que Deus pede para mim e não pede para você. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou um pastor, estou no altar de Deus. Tem coisas que Deus pede só para mim. Eu não posso usar isso como regra. Eu não posso. Como tem coisas que Deus pede para você e Deus não pediu para o teu vizinho ainda, deixa ele com Deus. Uma hora Deus fala com ele. Eu lido com pessoas, irmãos, com problema de vícios. Eu lido com pessoas com problema de vícios. E várias pessoas com problema de cigarro, de bebida, às vezes até de droga, me procuram e falam: pastor, mas eu não consigo parar, por isso que eu não vou para a igreja. Eu não consigo parar de beber, de fumar, de usar droga, de fazer isso, fazer aquilo. Sabe qual é a minha palavra para essa pessoa? Deixa de vir para a igreja, não. Pode vir. Não tem problema, vir do jeito que você está. Não tem problema. Quem vai te libertar, quem vai fazer a obra na tua vida vai ser Deus. Se um dia Deus quiser fazer a obra na tua vida, Ele vai fazer na tua vida. Não sou eu, pode vir, porque se Deus quiser, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Não será o homem que vai fazer. Por isso que se você está orando, continue orando, e a obra de Deus será feita na tua vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Deus falou para ele que ele tinha que derrubar o altar. Quem entendeu, diga amém. Era pegar a marreta e nos derrubar. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que arrancar. Tem que ser radical, queridos. Amém? Ou você arranca, ou você realmente muda de postura, ou você não vai conseguir se soltar. Tem coisas que a gente consegue soltar aos poucos, mas tem coisas que tem que meter o pé, irmãos, e ser radical, queridos. Eu tenho pessoas que chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu fiz um negócio, eu excluí o meu Face. Pronto, excluí. Não dava simplesmente para eu fui excluir. Aí eu fui e mudei de telefone. Aí eu saí do emprego. Mas como assim sair do emprego? Não dava, eu tive que sair. Porque lá era uma situação que me afastava de Deus. Foi radical, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Não dá para a gente ficar mais ou menos com o diabo. Tem que ser radical e arrancar de uma vez. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Vamos ler o versículo de baixo. Versículo de números 27. Ou melhor, vamos ler o 27. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade não fez de dia, mas fez de noite. Ou seja, eles foram de noite fazer isso. E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele, todo cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? Esquadrinhando e inquirindo, ou seja, procurando saber, procurando entre as pessoas descobrir quem foi, disseram: olha, foi Gideão que fez isso, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira o seu filho para fora, para que ele morra, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Então Joás, pai de Gideão, falou o seguinte para todos os que puseram contra ele: contendei-vos por Baal, ou seja, vocês são advogados de Baal agora? Livrá-lo-eis vós?
Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã está morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Ou seja, se Baal é de verdade, quem fez isso, Baal vai matar, ainda que seja o meu filho. Quem entendeu, diga amém. Pelo que naquele dia, versículo 32, naquele dia, trocaram o nome de Gideão, começaram a chamar Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Interessante como nós fazemos uma atitude como essa, as pessoas se levantam contra nós, o adversário se levanta contra nós. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que o adversário ele tem se levantado de forma terrível na tua vida. Eu estou pregando para pessoas que têm enfrentado certas guerras na tua vida, guerras espirituais na tua vida, combates espirituais, porque você tem se posicionado. E o adversário tem tentado te colocar medo, te intimidar, tentado te fazer voltar para trás, mas não volte para trás, porque Deus, Ele te levantou, Ele levantou você, irmão, para uma grande obra, e o adversário, ele não vai impedir a obra de Deus na tua vida. Ele pode estar se levantando, mas ele cairá por terra, porque Deus é contigo para te dar a vitória. Quantos podem aplaudir e glorificar o Senhor nesta noite? Aleluia! Sabe o que Deus fez? Olha o que diz no 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: nesta noite, o Espírito de Deus também irá te revestir. Sabe o que eu estou pregando nessa noite? Que tem uma unção de Deus sendo liberada aqui neste culto. É uma unção de revestimento. Você sozinho não consegue, você sozinho não tem força, você sozinho você não alcança, mas Deus nessa noite, Ele vai te revestir com a unção e com a graça dEle. Levanta sua mão para o céu. O mesmo Deus que revestiu Gideão, Ele está te revestindo nesta noite. Levanta sua mão, diz a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, que estavam todos orando, e o Espírito Santo veio e revestiu aquele povo. Eu profetizo: onde tiver uma mão erguida, receba o revestimento e a unção de Deus sobre ti, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome de Deus? Aleluia! Feche os teus olhos só por um minuto. Aplaude o Senhor bem forte nessa noite. Glorifica a Deus. Feche os teus olhos, exalte o Senhor. Diga a Deus: me dá do céu, Senhor, me dá da tua unção, me dá da tua presença, Deus. Diga: Senhor, me ajude. Diga: Senhor, segura na minha mão, meu Pai. Para nós encerrarmos a pregação de hoje, versículo 36, aqui eu encerro. Ele disse Gideão a Deus, ele fez uma oração: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver sobre o velo e secura sobre a terra, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Diz a Bíblia que ele chegou para Deus e falou assim na mesma noite: Deus, me dá mais um sinal. Ele pediu mais um? Mais um? Mais um sinal. Falou: Senhor, vou pegar esse velo de lã, vou pegar essa lã, Senhor, e eu vou colocar esta lã no lado de fora da minha tenda, na porta da minha casa, em cima da grama, vou colocar esta lã. Amanhã, quando eu despertar cedo, a lã, ela vai estar molhada pelo orvalho da madrugada. E se o Senhor realmente for comigo, eu quero um sinal. Eu quero que a grama esteja seca e a lã molhada de manhã. Olha o que diz o versículo aqui. Versículo de número 38. E assim sucedeu, porque no outro dia, levantou de madrugada, ele apertou o velo de lã, e do orvalho o velo espremeu uma taça cheia de água. Ele catou assim,
espremeu, vamos supor que esse copo estava vazio. Ele espremeu assim, encheu um copo de água, queridos. Quando ele passou a mão na grama, ele falou assim: não, agora eu tenho que ver a grama, ver se a grama está seca. Quando ele passou a mão na grama, a grama estava seca. Você pode dar glória a Deus por isso? Daí Deus falou mais. Olha só, 39, Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Não fica bravo comigo, Senhor. Mas se ainda falar só esta vez, ele pediu mais um sinal, queridos. Eu rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e que em toda a terra haja orvalho. O que ele fez? Ele pediu o contrário. Ele falou: Senhor, me perdoa, mas fala comigo de novo, Senhor. Tem gente que é assim, queridos. Quer que Deus fala várias vezes com ele. Quem está entendendo? Diga amém. Que Deus fala, que Deus confirma, que Deus confirma, que Deus dá mais um sinal, que Deus faz a luz piscar, que Deus faz não sei quem chegar lá. Ele falou: Senhor, agora eu quero o contrário, Senhor. Eu quero despertar pela manhã e pegar o velo de lã, e ele vai estar seco, bem seco, e a grama toda encharcada. Olha só o 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só o velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Ele acordou pela manhã, quando ele passou a mão na grama, queridos. Quando ele passa a mão na grama, diz a Bíblia que a mão dele fica toda molhada. Ele pega o velo de lã estava seco. Ele levanta a mão para o céu e ele fala: Senhor, eu sei que verdadeiramente o Senhor está comigo. Nessa noite, Deus quer que você tenha essa certeza, essa convicção da tua vida, com certeza. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. E Ele te dará a vitória que você está orando, em nome de Jesus. Se você crê, bate palma e glorifica o nome de Deus nesse momento. Serva a Deus, aplauda mais forte, aleluia. Serva a Deus, aplauda, glorifica o Senhor, aleluia. Se no primeiro sinal ele queria a direção de Deus, no segundo sinal, o que ele queria? A confirmação que Deus estava com ele. Você quer uma confirmação maior que Deus está contigo? Deus já está falando com você. Deus levantou Gideão para uma grande guerra. E eu creio que nessa semana, ou melhor, nessas noites de terça-feira, o Senhor dará grandes vitórias neste lugar. Qual é a guerra que você está enfrentando? Qual é a tua guerra? Vamos orar nesse momento. Qual é a guerra que você está passando? Fique de pé no seu lugar. Qual é a guerra que você tem enfrentado? É o vício? Então nós vamos orar agora. Qual é a guerra que você tem enfrentado? É pelo seu casamento? Nós vamos orar nesta noite. Qual é a guerra que você tem enfrentado agora? É na tua vida sentimental? Então nós vamos orar nesta noite. Pastor, eu estou como Gideão, eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso de um sinal de Deus na minha vida. Então saia do seu lugar, venha aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Se você entrou aqui hoje, você precisa desse sinal de Deus para a tua vida. Pastor, eu estou como Gideão, o diabo tem se levantado contra a minha vida, existe uma oposição contra mim, existe uma força contra a minha vida. Será que Deus está comigo? Vem aqui na frente, porque nós vamos orar e o Senhor te dará esta vitória em nome de Jesus. Você vai fechar os seus olhos.